Vamos abrir em Romanos capítulo 7. Abre aí sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 23. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Versículo 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós vemos um dilema aqui, e eu quero colocar assim, em paráfrase, esse dilema como o dilema de uma vida regulada pelas leis externas. Nós falamos muito de uma realidade interior e de uma realidade espiritual. Mas você entende os efeitos da lei exterior e de viver debaixo da lei? O povo de Israel viviam regulados em viver em sociedade, em seus cultos, em sua moral, pela lei. Ainda que em seus corações elas não de fato desejavam fazer aquilo que estava na lei. E nesse ponto aqui eu quero colocar uma palavra ilustrativa aqui, uma frase ilustrativa. Há muitos assassinos que nunca cometeram um assassinato. Há muitos adúlteros que nunca adulteraram. Há muitos ladrões que nunca roubaram. Há muitos enganadores que talvez nunca enganaram. E assim eu poderia ir ilustrando, e vou explicar o porquê. Porque há muitos que são regulados por uma lei externa. Mas no seu coração, a sua condição é outra realidade. Eles vivem sob o medo da pena, da condenação. Há muitos ditos cristãos que são religiosos porque têm medo de ir para o inferno. Mas o inferno está e estará cheio de pessoas que têm medo de ir para o inferno. Porque são regulados pela consequência e pela penalidade. Isso é um tipo de vida irreal, e não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para uma outra realidade, uma outra condição de vida. Você não pode ser um cristão regulado pelas leis exteriores. E eu vou colocar um exemplo aqui. Por exemplo, você está numa estrada e tem as placas de 80 por hora. Se não tiver um pardal lá, provavelmente você vai passar pela placa a 90, a 100 e a mais. Mas quando tem um pardal, você diminui a sua velocidade. Porque você está sendo regulado pela penalidade. Não é que você concorda ou entende que a velocidade daquela via deveria ser 80. Na realidade, você discorda da placa. Pensa se, depois que você pegasse a sua CNH ou na prova, eles falassem para você, não, você vai simplesmente ter que perceber, entender as velocidades que você tem que trafegar nas vias da cidade, porque não tem placa e não tem pardais. Quantos acidentes haveriam, né? Essas leis exteriores são boas. A lei que o Senhor deu para Israel é uma lei boa. Paulo fala disso, ele não despreza a lei quando ele fala a respeito da lei. É por isso que, em termos de tradição, nós temos um povo de Israel milenar, que mantém muitas das características que tinham ou adquiriram desde o Monte Sinai, por causa dessas leis exteriores. Mas o problema é que isso não é uma realidade interior, porque você, na realidade, você não concorda com a velocidade de 80, de 40, de 50, talvez você até questione, mas quando você vê um pardal, você tem que obedecer, porque você tem medo da penalidade, você tem medo do prejuízo. Muitas vezes há muitos que não adulteram com medo da penalidade, mas são adúlteros, segundo a voz do nosso Deus, quando Ele
Estava falando ao povo. Você vê isso lá em Mateus 5. Porque é no coração, é no íntimo. É lá que está a realidade. E essa realidade do nosso íntimo é que afeta todo o nosso exterior. E viver uma vida cristã com base no medo das penalidades, irmãos, que vida pequena. Na realidade, isso é uma prisão. Quando você lê a Epístola aos Gálatas, você percebe Paulo exortando para que aquele povo fosse liberto da prisão da lei exterior, do medo das consequências, das atividades religiosas para serem premiados ou facilitar o seu acesso para Deus. Nada do que nós podemos fazer pode facilitar o nosso acesso para Deus. Nem mesmo os seus mecanismos religiosos de constância na oração e de leitura da palavra, ainda que isso seja primordial, básico, necessário para a vida cristã. Porque o que aconteceu conosco, irmãos, é um movimento da graça de Deus. Porque, como Paulo fala em Efésios 2, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e morto não fala, morto não reage, morto não lê a Bíblia, morto não ouve pregação, morto não é convencido, porque não há lógica, não há condição, não há moral. É por isso que é espiritual, é um milagre a salvação, a palavra de Deus entrar no nosso estado de morte, e lá na nossa condição, e no processo de salvação, de nos trazer de volta para uma nova realidade, nos fazer entender a palavra de Deus, e sermos nesse processo conquistados pelo Espírito Santo de Deus, ao ponto de falarmos: Senhor, eu te quero, não há outro caminho para ele. Mas até nós podemos falarmos isso e darmos esse sinal para Deus, o milagre de Deus está acontecendo nos nossos corações, e é isso que nós clamamos ao Senhor. Senhor, continua o seu milagre nas nossas vidas. Senhor, continua me convencendo. Continua, Senhor, penetrando nas partes do meu ser, que ainda vive uma vida subjugada às leis exteriores, sem uma realidade de vida interior. Porque a condição nossa é o que Paulo fala aqui, nós acabamos de ler. Aquilo que na minha mente, conceitualmente, eu entendo que é correto, na realidade, no meu interior, eu desejo o contrário. Que vida de prisão é essa? É a condição, irmãos, e que muitos ditos cristãos vivem, ou para sermos discípulos, seguidores. Isso é diferente, isso muda tudo. O Senhor nos chama para intimidade, é para estarmos na presença, é para estarmos com o Senhor, é para uma nova realidade de vida. Porque, pelo contrário, nas primeiras oportunidades que nós tivermos, nós, como aquele povo de Israel, aquele que comeu do pão multiplicado, aqueles que viram Lázaro ser ressuscitado, aqueles que estavam seguindo Jesus e colocaram folhas no caminho, louvando Ele, nós, como eles, na primeira oportunidade, nós vamos dizer: crucificam, crucificam, crucificam. Porque não é uma realidade interior. Nós só estamos com medo do pardal, só da multa, só de ir para o inferno. Que o Senhor nos conduza, irmãos, a uma realidade interior, que gere um reflexo exterior, de uma transformação de realidade. Uma das palavras que tem mexido no meu coração nesse ano é realidade. Não dualidade, não religiosidade, realidade. Abra sua Bíblia aí em Gálatas, um pouquinho à frente aí onde você está em Romanos. Nós temos Gálatas, vamos lá no capítulo 5. Está em Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, capítulo 5. Em Gálatas nós vemos Paulo batalhando contra a lei exterior. E aqui em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, nós lemos assim: digo, porém, andai, ou vivam em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. O condicional para não vivermos segundo a nossa carne, naquela condição que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 7, que nós lemos agora há pouco, é andar no Espírito. E é o que Paulo fala aqui em Gálatas. Andar em Espírito, e aí só então você não vai cumprir as concupiscências da carne. Tenha uma realidade interior, e só então você vai conseguir viver uma vida de realidade. Agora vamos para o versículo 25, aí no mesmo capítulo. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Agora, o capítulo 6 e o versículo 7.
Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne, ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, na vida espiritual, na presença do Espírito Santo, numa vida com o Espírito Santo, vai ceifar, vai colher do Espírito. E o texto diz, do Espírito ceifará a vida eterna. É uma outra realidade. É uma outra vida. Essa é a realidade da vida no Espírito. Não é obedecer às leis de Deus com medo da penalidade, mas é estar diante da presença de Deus por amor, por afeição, por desejo de estar com Deus. Esse é o regulador das nossas vidas, irmãos. É sinceramente declarar o seu amor pelo Senhor, dizer que você ama o Senhor, e isso ser do fundo do seu coração, e não só com base nas leis exteriores, mas ser do íntimo do seu coração. Abra agora a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos por que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. Senhor, tem compaixão de si mesmo, de modo nenhum não te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Esse é o momento que Jesus ele começou a deixar muito claro para os seus discípulos que ele ia para a cruz, mas que ele iria ressuscitar. Então ali, essa revelação da cruz começou a revelar a carnalidade do coração daqueles que estavam próximos. Porque a cruz, irmãos, ela discerne, ela revela entre os homens e no coração dos homens a carnalidade. É a cruz do Senhor. Ela revela isso no íntimo do coração do Senhor. Porque os homens que estão balizados e levando as suas vidas com base nas leis exteriores, eles não entendem das coisas espirituais. Porque o seu sentimento está nos seus benefícios próprios e nos seus medos. Quantas vidas são reguladas pelo medo? E muitas coisas que nós decidimos na nossa vida e nas decisões que nós tomamos, se você for rastrear, você vai identificar que aquela tomada de decisão está com base numa história de sofrimento, de medo, de erros, de culpa. Então aquilo ali moldou o caráter que faz com que a pessoa tome certas decisões. Mas quando nós somos libertos pelo Senhor, as nossas decisões não são mais com base no medo, não são mais com base nas regulações exteriores, mas é com base na vida. É com base no Senhor, nessa dinâmica espiritual, numa vida interior, porque o olhar é diferente. Mas quando a cruz do Senhor ela é revelada para nós, mais do nosso coração ela é entendido, é percebido. Então, na nossa caminhada cristã, quanto mais a cruz do Senhor é revelada para nós, mais é exposto a condição do nosso coração. E mais o Senhor vai nos convidando e chamando para perto. Olha, ainda seguindo na leitura, a partir do versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Nós vemos aqui, eu quero destacar aqui uma palavra, que é renunciar-se, aqui é o chamado de Deus. Aqui nós temos aqui já um chamado dentro de um chamado. E depois eu quero colocar mais observações sobre isso. Porque o Senhor disse para os discípulos, não disse para a multidão. Você percebeu isso?
Na caminhada de Jesus, havia muitas coisas que ele explicava para os discípulos. Havia parábolas que ele falava ela publicamente para todos, mas colocava os detalhes para os discípulos. Os discípulos perguntavam, Jesus respondia. Muitas vezes os discípulos falavam entre si, manifestando as suas dúvidas, as suas instabilidades, e Jesus entrava na conversa e esclarecia. Mas esse tipo de procedimento de Jesus era para os íntimos. Assim como nós estamos numa mesa para os íntimos, e desfrutamos de uma realidade para os íntimos, para os próximos, para aqueles que ouvem ao chamado do Senhor, aqui nós temos também um chamado dentro do chamado. Porque já eram discípulos, já estavam na caminhada, mas o Senhor, ele fez uma intensificação do chamado. Ele disse, olha, quem quiser me seguir, vai ter que tomar uma cruz, a sua cruz. Vai ter que se negar. Porque essa é a condição. A sua vida não serve para ser vivida. Vocês vão ter que viver outra vida. Vão ter que encarar outra realidade. Quando você vai estudar essa palavra, renuncie-se, ela é composta de outras duas parábolas, de outros dois vocábulos, que fala de separação e negação. É quando nós somos separados da nossa antiga forma de viver. Porque até o momento que o Senhor te encontrou, você não sabia como era viver como ser humano, de acordo com a palavra de Deus. Se o Senhor te encontrou e te chamou quando você tinha seus 20 anos, significa que você viveu os 20 anos sem saber como é viver como ser humano. Você estava vivendo de uma forma totalmente errada. A partir do momento que o Senhor te chamou, a palavra dele, o Espírito dele entrou para dentro de você, aí sim você começou a aprender a viver como Deus quer que seja vivido, e, portanto, a forma real de se viver. E agora o Senhor nos chama para uma nova condição, e nessa nova condição ele diz, renuncie-se a si mesmo. Não viva naquela condição antes do chamado. Vamos para uma nova realidade. Não viva uma vida regulada pelos limites e pelas consequências exteriores, mas viva com base numa realidade interior. Essa é a diferença de viver pela lei ou viver pela graça. Viver pela carne e viver pelo Espírito. É viver numa condição e numa realidade interior. Aqui Paulo estava falando, olha, desconsidere as suas decisões, as suas vontades e assuma sobre si aquilo que está no coração de Deus, expresso pela palavra de Deus, e que é comunicado para você pelo Espírito Santo de Deus, que vai com a sua palavra, como Hebreus está escrito lá no capítulo 4, versículo 12, se não me falha a memória, que a palavra de Deus é como uma espada, ela penetra até no profundo do nosso ser e vai discernindo, vai separando, vai nos mostrando o que e onde está cada coisa. Vai expondo a nossa condição. Para quê? Para tomarmos o caminho de uma realidade espiritual. Meus irmãos, nós estamos diante da mesa do Senhor. É uma outra realidade, é uma outra vida, é uma outra condição. O Senhor nos chamou e nos libertou para uma comunhão íntima e próxima com Ele. O Senhor nos chama novamente a vivermos segundo o coração dEle, a mente dEle. O Senhor é aquele que vai escrevendo em nós a personalidade de Cristo. O Espírito Santo está fazendo isso conosco. É o que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Que nós somos cartas abertas, escritas, não em corações de pedra, mas de carne. Eterna, para a vida eterna. E o que o Espírito Santo está fazendo? Está escrevendo a personalidade celestial de Cristo Jesus em nós. De maneira que todos que nos verem e tiverem alguma experiência e ficarem conosco em algum momento, vão perceber a vida de Cristo em nós. Isso é o renuncie-se a si mesmo. É o assumir a vida de Cristo, a cruz de Cristo, e viver e desfrutar de uma nova realidade. Aí de novo eu pergunto, quem nós somos na mesa do Senhor? Quem você é na mesa da comunhão, na presença do próprio Deus? E nós precisamos de nos lembrarmos, irmãos. Abra em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Capítulo 2, no versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamavam circuncisão, feita por mãos de homens. Ou seja, o que Paulo está falando aqui pelo Espírito Santo é, lembrem-se. Lembre-se que vocês estavam em uma outra condição, em uma outra realidade. Mesmo os de Israel consideravam vocês como incircuncisos, mesmo na carne.
nem na vida exterior, vocês não tinham marcas de estarem dentro da promessa. Vocês estavam distantes. Então vocês precisam de se lembrar. Porque é a graça de Deus que te chamou para perto. Porque a sua realidade e a sua condição era outra, você precisa se lembrar. Ele segue dizendo aqui, versículo 12, que naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Isso é, separados da comunidade de Israel, da comunidade da aliança. E vocês eram estranhos às alianças da promessa, não tendo nem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa condição. Estranhos, separados, sem esperança, sem Deus. Nesse mesmo capítulo, lá no versículo 1, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, em nossas ofensas. Era essa a nossa condição. Mas quando o Senhor nos encontrou, Ele mudou a nossa condição. Então nós não perdemos de vista quem nós éramos, para que nós adoremos ao Senhor com um coração ainda mais grato pela misericórdia dEle para conosco. Porque Ele saiu do reduto de Israel e foi ao encontro das ovelhas perdidas, daqueles que nem por linhagem, nem por ancestralidade, nem por sangue, nem por nada tinha direito a algum tipo de aliança. Esse éramos nós, totalmente estranhos, indiferentes, mas nós fomos chamados. E ele diz aqui, mas agora em Cristo Jesus, uma nova realidade. Vós, que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes para perto. Esses somos nós. Pelo sangue de Cristo nós fomos aproximados. Nós fomos resgatados, transformados de uma antiga realidade para uma nova condição. Então eu te digo nessa manhã, meu irmão e minha irmã, se a sua vida tem sido uma vida regulada pelas leis exteriores, que o Senhor te liberte nessa manhã para uma nova realidade espiritual, para uma realidade interior, para que você ame o Senhor intimamente, para que você não seja um religioso que vem para a reunião porque você está acostumado a participar das celebrações dominicais, para que você não esteja aqui porque meus pais eram evangélicos e eu sou evangélico, eu aprendi assim e eu vou continuar assim. É irracional até. Para que você não esteja aqui com medo das penalidades. Não, eu preciso de ir para a reunião porque, nossa, essa semana foi uma semana difícil, eu errei, eu fiz umas coisas muito ruins e eu preciso de ficar melhorzinho com Deus, então eu vou para a reunião. Tem muita gente que reage sim com a leitura da Bíblia e com a oração. Nossa, hoje o meu dia foi muito difícil. Falei alguns palavrões, falei mal dos outros, fiz tantas coisas difíceis e chegou o final do dia, eu preciso de orar. Irmãos, orar é bom e nós precisamos de orar. Sempre, sempre, sempre. Ler a palavra de Deus nós precisamos de comer essa palavra, interiorizar essa palavra. Não há realidade de vida cristã sem oração e sem leitura da palavra. Mas essas coisas nós precisamos de fazer não com medo das consequências, mas por amor à vida. Essa é outra realidade, outra condição de ser humano. É por isso que nós precisamos de renunciar à nossa antiga condição. Aí você talvez pergunte, tá, e agora, como é que eu vou fazer? Porque todas as minhas reações são reações com base nos meus erros. A minha mente pesa, eu sinto uma culpa, aí eu venho para a reunião. Ou eu leio a Bíblia ou eu oro. Ou eu fico com medo dos meus filhos se perderem, então eu preciso de manter a regularidade na reunião, para os meus filhos ficarem nesse ambiente social, porque afinal de contas é o melhor ambiente social existente, porque esse mundo está perdido mesmo. Então eu preciso estar lá. Ou não, eu continuo indo, porque os meus pais me criaram assim, é o que eu aprendi, e parece que tem muitos irmãos que são inteligentes, que falam que é esse o caminho, então eu preciso estar lá, porque senão eu vou para o inferno. Que vida miserável, presa nas consequências. Isso é totalmente diferente, irmãos, de amarmos o Senhor do profundo do nosso coração, de declararmos os nossos afetos para o nosso Deus, de buscarmos ao Senhor do íntimo do nosso ser, porque nós o amamos, o desejamos e queremos estar com Ele, perto dEle, porque assim nós o estaremos por toda a eternidade. Percebe a diferença? É você trafegar na vida sem medo das consequências da multa, mas viver a realidade porque você não só entende que é o correto, mas você deseja aquilo que é o correto. Não só está na sua mente que esse é um caminho certo, que são os procedimentos certos, mas você ama o Senhor do fundo do seu coração e, consequentemente, movidos pelo amor, pela afeição, pelo olhar do Senhor, você vive uma vida segundo a vontade dEle, não a sua.
Porque olha para mim, você não sabe como que é viver como ser humano. Jesus sabe, ele foi o homem perfeito. Ele sabe a vontade do Pai, o coração do Pai. Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado, em santidade. Ele sabe como quer viver. É por isso que ele está escrevendo em nós essa personalidade celestial. Ele está colocando no nosso coração e transformando a nossa vida até um momento de transcendência, onde os nossos corpos serão transformados para termos uma condição celestial de vermos o nosso Senhor face a face. Aquilo que nem os querubins poderiam fazer, porque segundo o relato de Isaías 6, lá no capítulo 6, a partir do versículo 1, quando Isaías viu os querubins diante do trono de Deus, eles tampavam os seus olhos. Quando o Senhor nos chamar e tivermos os nossos corpos transformados, irmãos, nós não vamos precisar de tampar os nossos olhos, nós veremos a glória do Senhor assim como Ele é, de fato e de verdade. E sabe por que você vai poder ver a glória do Senhor? Porque você está gradativamente sendo transformado à imagem dEle, identificado com Ele, sendo integrado a essa vida gloriosa e celestial, sendo unido a Ele. Isso é estar em Cristo, e isso é viver em Cristo, nessa realidade interior que afeta todas as nossas condutas exteriores e não ao contrário. Se a sua vida é uma vida forçada, tentando fazer com as realidades exteriores da regulação da vida, mude o seu coração, irmão, você vai ficar patinando na vida espiritual por toda a sua vida. O que o Senhor faz é nos dar um novo sentimento, um novo afeto, uma nova afeição, uma nova mente, uma nova adequação, porque essa novidade de vida é a personalidade, é a vida, é a pessoa de Cristo Jesus. Na medida que nós vamos conhecendo Ele, vamos nos alimentando dEle, vamos nos aproximando dEle, nós vamos nos identificando com Ele, passando a pensar como Ele pensa, amando como Ele amou, nos identificando e nos entregando com Ele. Essa é a novidade de vida. Então diz para o Senhor: Senhor, eu estou cansado de viver a minha vida segundo os meus caminhos. Senhor, eu estou cansado de tentar pegar as leis regulatórias da vida exterior e mudar o meu interior. Não tem dado certo, Senhor. Não tem dado certo. Espírito Santo, vem em mim mais uma vez, ou em novidade de vida, e muda a realidade interior do meu coração. Eu quero viver pelos sentimentos eternos, pela realidade eterna, aquilo que vai durar eternamente. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. O amor, ele vai permanecer para a eternidade. As últimas coisas é fé, esperança e amor. Mas um dia, nós vamos estar diante daquele que nós esperávamos, Jesus o nosso Senhor. Se nós hoje cremos naquilo que com os nossos olhos carnais ainda não pudemos ver, um dia nós veremos, então será uma realidade física diante de nós, nós vamos poder tocar no nosso Senhor. E o que nos restará? Qual que é o sentimento eterno e a realidade eterna? O amor, essa afeição intimista e pessoal. E é com base nessa afeição intimista e pessoal que nós nos aproximamos da mesa do Senhor. Que o Senhor nos conduza a essa novidade e realidade de vida, de amar o Senhor do todo o nosso ser, do íntimo do nosso coração. Que o Senhor nos liberte das regulações exteriores da vida, mas que as nossas atitudes e práticas sejam um reflexo do nosso interior que ama o Senhor, apaixonados pelo Senhor, integrados com o Senhor. Nós o obedecemos não porque nós temos medo de ir para o inferno, ou porque nós temos medo de sermos excluídos de uma sociedade evangélica, mas porque nós queremos mais do nosso Deus. Nós queremos estar mais juntinho dEle, porque Ele é glorioso, Ele é belo, Ele é maravilhoso, é indescritível. A glória do Senhor enche toda a terra, a beleza dEle é infindável, é assustador, é apavorante, deixa a nossa carne trêmula diante de realidades tão gloriosas e tão espirituais e tão insondáveis, que são as verdades e as realidades espirituais. Então nós queremos o nosso Senhor. Isso é tão forte do nosso coração que passa a regular as nossas vidas. E não há medo mais, não há medo mais. Entendeu o que significa ser liberto do medo? Entendeu? É ter uma vida regulada pela uma realidade de afeição interior, e não ser regulado pelas leis exteriores. É viver no Espírito, e não viver pela lei na carne. É viver essa realidade de afeição espiritual, porque nós amamos o Senhor.